Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Ele tá num ponto muito interessante da carreira, crescendo porque, além de estar tecnicamente bem, está tomando boas decisões. E é um jogador que está mais experiente, está entendendo mais, está suportando mais e não está e está bem fisicamente. Como antes ele cansava muito. Tinha que tirar, e eles tinha aquela pressão, porque toda hora estava no banco de reservas e a torcida ficava pedindo. Isso também, de certa forma, pressiona o jogador. Vamos ver a entrevista do Pedrinho depois da partida, falando sobre a atuação dele? E também o Carille, falando sobre o Pedrinho. Realmente, fico muito feliz pelo grande jogo que a equipe fez, que eu fiz particularmente. Felizmente o gol não saiu ali, tive oportunidade, tentei, mas sabemos que o Gatito é um grande goleiro, fez 2 defesaças. Mas feliz pela participação nos gols, então o importante é a equipe fazer os 3 pontos e poder estar crescendo no campeonato. Realmente, venho crescendo cada dia mais, cada jogo mais, então fico muito feliz por esse crescimento, ainda mais poder estar ajudando a equipe da melhor forma possível, seja com gols, assistência. Venho cada vez mais tendo mais confiança para jogar e poder estar atuando da minha melhor forma possível. Acompanho o Pedrinho desde o Sub-17, nunca vi jogar por dentro. Nunca vi jogar por dentro, né? Depois que eu assumi, em 17, fui até Taubaté acompanhar o Corinthians na Copinha antes de ir para os Estados Unidos. Fabrício era o meia, ele pela direita e o Marquinhos que está na Ponte Preta pela esquerda. Eu nunca vi, né? Acho que para jogar com o Pedrinho de meia eu preciso ter 2 jogadores de lado agudo. Eu não tenho pela direita hoje. Dá muita combinação com o Fagner de jogo. Isso já desde 17, quando ele subiu, os poucos jogos que ele jogou, apesar de teve um problema que ficou afastado ali para recuperar algumas vitaminas, essas coisas aí, que nós todos sabemos, mas sempre é inteligente para jogar junto com o Fagner, dá jogo, a gente consegue criar, a gente vê as equipes adversárias preocupadas com esse lado nosso, né? Então estou muito contente com ele ali, não vejo mudar, e repetindo, eu nunca vi ele jogar por dentro. E aí, Pet, o jogador eu já entrevistei o Pedrinho algumas vezes, ele diz a preferência ou que gostaria, de repente, de jogar por dentro, de jogar no meio campo. E aí o Carille dá essa declaração. Como é que fica a relação jogador, treinador, no dia a dia, na conversa? Não estou falando aqui de confusão, nem nada disso. Não, que eu, por dentro, quando joga a camisa 10, joga o mais responsável, que joga por dentro é o melhor jogador e essas coisas. Mas no esquema do Corinthians, ele está jogando muito bem. Se ele entender que tem momento quando ele entra por dentro. Na diagonal, como esse primeiro chute que fez no primeiro tempo. Ele puxou para dentro e soltou o chute para o gol, que é o grande defesa do Gatito. Então ele está muito bem, porque ele está muito ligeiro, tecnicamente bom, tem passe bom, pode ir até tanto no fundo, como falou o André aqui, como ir por dentro. Então tem momentos quando tem ultrapassagem, um lateral que ultrapassa, e ele vai por dentro mesmo. Quando chega por dentro, só que dentro mesmo, o tempo todo, virado de costas, vai tomar muito pancada, vai sofrer bastante. Não é muito fácil, você tem que jogar isso e ele nunca jogou. Agora, interessante, principalmente no primeiro tempo, que o Corinthians estava num esquema 4-1, 4-1. Pelo menos o que se desenhou quase o tempo Gabriel todo. entre as linhas. Sim. Gabriel entre as linhas, Júnior pela direita, Matheus Vital pela esquerda. Isso. E acho que assim o Corinthians foi muito bem. E ofensivo. Jogos em casa, né? Olha aí, jogos em casa. Ofensivo. Tenta com os outros jogadores, mas outras características, porque Sornossa pode fazer isso, o Jadson ainda não está em forma, né? Jadson teve hoje uma chance para fazer um gol, chutou um pouco para fora. Mas hoje, primeiro tempo, o Corinthians me impressionou. Agora, olha só, essa questão do Pedrinho, ele é realmente interessante. Mas mesmo ele querendo jogar, nunca tendo jogado pelo meio, mas querendo jogar pelo meio.
nas categorias de base, como disse o Carille, era Fabrício Oia pelo meio, Marquinhos de um lado, Pedrinho do outro. Sim. Tá? E talvez ele quisesse jogar ali no meio e jogava o Fabrício Oia. Nesse momento, o Corinthians tem do lado esquerdo 2 jogadores para fazer essa função, Cleison e Everaldo. Do lado direito, não tem, só tem o Pedrinho. No meio, tem Jadson, Sornossa, Matheus Vital e até o Regis, que não é utilizado, certo? Sem contar a posição do Júnior Urso e do Matheus Jesus, que o Pedrinho não faria, certo? Então não há espaço para que ele vá para o meio nesse momento. Nesse momento ele é melhor utilizado pelo lado direito, como o Carille bem disse, como ele faz uma boa dupla com o Fagner. Então, se é um desejo dele, e pode até ser, ele é muito jovem, quem sabe ele vá jogar pelo meio e até vai ser melhor do que ele é jogando pelo lado direito. Se ele for melhor do que ele é pelo lado direito, jogando pelo meio, ele vai ser jogador de seleção brasileira. Tá? Agora, nesse momento, para o Corinthians, que é onde ele trabalha, é melhor que ele jogue pelo lado direito. E é exatamente nessa função, do jeito que o Carille colocou para jogar e tem colocado ultimamente, que ele chegou à seleção brasileira, foi ao torneio de Toulon, foi muito bem lá e pode ser um dos atacantes ou um dos jogadores convocados pelo André Jardine para a Olimpíada. Então, assim, por que não? O Carille tem razão. A fala do Carille é muito para avisar, gente, é um jogador que eu nunca vi jogar por dentro, está desempenhando um bom papel, então por que ainda falar sobre isso, né? Vamos imaginar que o Corinthians tivesse, no lado do Cleison, que tem Cleison e Everaldo, o Corinthians tivesse outro jogador. Tem Romero. Exatamente, se tivesse o Romero. Jogava ali, por ali. Mas tem agora Ramiro, né? Não, Ramiro é um coringa, né? Mas o Ramiro é um coringa, né? Mas é menos incisível, ele não vai fazer essa jogada do Pedrinho. Mas Agora, vamos imaginar que tivesse um jogador que fizesse essa função, como do lado do Cleison tem o Everaldo, que fizesse pelo lado direito com o Pedrinho. Eventualmente, você podia pegar o Pedrinho e falar assim, Pedrinho, o Sornossa não está rendendo tão bem como eu queria, o Jadson também está meio fora de ritmo, o Matheus Vital é uma outra característica, vou te testar pelo meio. Mas o Corinthians não tem. Então, para que vai colocar o Pedrinho numa função onde o Corinthians tem vários outros jogadores desempenhando razoavelmente bem e tirá-lo deixando um espaço onde o Corinthians não tem substituto? E você pode fazer variação durante a partida. Sim, eventualmente pode. E outra coisa, André, posicionamento. Bem trabalhado o posicionamento, com amplitude e entrada com timing, os jogadores do lado recebem bola 80% sozinhos, ou já virados o cara com o adversário. No meio, 80% com o jogador nas costas. E fisicamente. E essa diferença é muito grande. Porque aí quando recebe lá, a não ser que receba uma bola assim do lateral, que não deve receber, que deve se chega nesses, a não ser que está 100% sozinho, mas marcado, você não tem que tocar a bola para ele vai receber essa bola, 80% das bolas vai receber já virado encarando o adversário. Isso. Que no meio, a 80% não são assim. Às vezes tem que jogar de primeira, você tem que buscar profundidade lá na frente. Vai voltar várias bolas pro volante. Vai voltar várias bolas. Vai vir nele e vai voltar pro volante. Ele vai voltar muito para trás para buscar o espaço, porque vai ser marcado muito mais. Aí realmente não sabe o que significa jogar nessa posição. E sobre o Botafogo? Botafogo que uma derrota não é aquela derrota que você pensa no campeonato, perder para o Corinthians, é aquela derrota que é o fim do mundo, tem que trocar tudo. O Barroca tem feito um bom trabalho e com as peças que tem, até no final do jogo, teve 2 bolas na trave, o time acendeu, o time botou fogo no jogo, literalmente, né? Primeiro que você tem que pegar um time que tem muitas limitações, que já começa desfalcado de 3 jogadores importantes. Já não jogaria o João Paulo, já não jogaria o Alex Santana. O Carlos saiu, né? Exatamente, não foi jogar. É a espinha, é o sistema defensivo e a parte do meio campo. A base, né? Um controle de jogo que você tem. Tem que entrar com vários jogadores jovens, ainda que com talento, que parecem que vão evoluir, como é o caso do Rickson, como é o caso do Juan, que entrou no final da partida, já mais no final. O Lucas Campos, que também foi o Barroca, não deixou sair. Um jogador que já mudou o jogo agora para o Botafogo recentemente. E ele foi muito bem no jogo de hoje. Então, você tem que mudar, tem que enfrentar o Corinthians. Na Arena Corinthians não é uma tarefa muito fácil. Com todos esses desfalques, não dá para você esperar muito mais do que o que aconteceu. Tá? Acho que o Botafogo no primeiro tempo foi mal. Isso o primeiro tempo foi mal no primeiro tempo. Permitiu que o Corinthians dominasse o jogo inteiro. Quando equilibrou já era. Mas chegou a equilibrar.
Claro que com um pouco de permissão do Corinthians também. Já com o Corinthians controlando o placar. Mas pouco esse de permissão. equilíbrio, Lofredo, foi um equilíbrio quando já estava atrás no placar. Sim. E aí é muito difícil. Não, mas no segundo tempo e só na segunda parte. Sim. Segunda parte do segundo Porque tempo. permitiu o Corinthians. Permitiu. Agora, mesmo assim, alimenta pouco o Diego Souza. Bola chega muito. Já não chega tanto. Com menos jogadores. Foi a DR experientes. que teve, né? E. Barroca e Diego Souza, eles tiveram uma conversa. Pois é, o que o Diego Souza não quer vir atrás para fazer. O que eu até entendo. Eu acho que o Diego Souza tem limitações para fazer esse tipo de trabalho. Se ele for lá atrás, participar da marcação, participar da criação de jogadas, ele não vai conseguir chegar na frente. E o Diego Souza do Botafogo, muito melhor fisicamente e até na atuação dentro de campo do que o Diego Souza que a gente via no São Paulo. A gente vai ouvir o Eduardo Barroca falando sobre exatamente a atuação do Botafogo nessa derrota de hoje à tarde lá em Itaquera. Acho que o Botafogo fez um segundo tempo muito bom, cresceu de produção, conseguiu criar as chances, coletivamente se ajustou melhor à imposição do Corinthians. Tivemos um controle muito maior do jogo, transformamos esse controle em oportunidades de gol, mas não fomos felizes aí na possibilidade de fazer os gols para tornar o jogo competitivo. A gente precisa tirar lições desse jogo para levar para o próximo, né? O Campeonato Brasileiro é muito difícil. A gente já tem que virar a chave porque tem um jogo importante contra a Chapecoense na segunda-feira. Pet, você já brigou com alguém dentro do campo? Assim, discutir já. Mas de companheiros chegar assim para separar? Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.